Evangelho, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos no 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, seguindo o grande Sermão da Montanha. Bom, eu queria trazer para vocês hoje a meditação a respeito do 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, à luz do Evangelho de ontem, associando com a primeira leitura de hoje também, que obviamente nós vamos ter a oportunidade de ler por ocasião da preparação para a missa, a respeito de Nabô, Acabe e a esposa do rei Acabe. Bom, antes de considerarmos esse episódio, vamos recuperar um pouco da parábola do reino dos céus que ontem nós ouvimos. O Evangelho ontem terminava falando para a gente a respeito desse insubstituível tempo de intimidade. Os nossos afazeres pastorais, Jesus, como Messias, cumpria os seus afazeres messiânicos. Então, ele pregava as multidões, acompanhava e ouvia as pessoas, curava os doentes, expulsava os demônios, ensinava o povo, mas tinha sempre um tempo separado para a intimidade e para o ensinamento dos seus discípulos. O que significa dizer que esse tempo de intimidade não pode ser substituído pelos afazeres, pois é ali que se dá o encontro e o estreitamento da aliança entre o coração do discípulo e o coração do seu Senhor. O Senhor vai ter sempre tempo separado para estar em intimidade contigo. Por mais que vocês estejam juntos nos afazeres cotidianos, do cuidado da família, do cuidado da congregação, do cuidado da paróquia, o Senhor te espera sempre naquele momento de intimidade na qual Ele quer falar intimamente ao seu coração e te instruir a conhecimentos mais profundos das belezas do céu, o que significa das belezas do seu amoroso coração. Como é bom sabermos isso e como é bom termos isso presente. Ontem, nas 2 parábolas do reino, nós considerávamos a primeira parábola com a figura do agricultor, que sabemos que por excelência é o Senhor, mas também nós somos chamados a anunciar a boa nova do reino dos céus. E assim como Cristo, o agricultor perfeito, tem uma obediência perfeita e faz aquilo que deve fazer, assim também nós, participando da semeadura do reino dos céus, do lançar a semente, somos chamados a obedecer o que o Senhor nos fala. A perfeita obediência. O Senhor nos diz para sermos bons sempre e amarmos sempre, para lançarmos a semente da misericórdia, para lançarmos a semente do perdão, para lançarmos a semente da compaixão. Meu irmão e minha irmã, seja bom sempre, ame sempre. É bem verdade que em muitas situações concretas, a outra pessoa ou aquele relacionamento ainda precisa de muito mais. Não só do seu gesto de amor, do seu gesto de bondade que o Senhor te pede para fazer, precisa de muito mais do que isso. E aqui a parábola entra para a gente como um grande testemunho, porque assim como a terra
noite e dia, passa noite, passa dia, vai cuidando da semente que ali foi lançada, a terra, ela vai colocar a sua participação, colocar desse jeito, né? Junto àquela do agricultor, se a semente não fosse lançada, a terra estaria ali parada, né? Então, tudo que Deus, tudo que precisa, e pode ser que precise ainda, de fato, de muita, muita coisa, o Senhor vai colocar. Assim como a terra dispõe pela semente, até que os frutos apareçam. O Senhor nos pede para sermos bons e para amarmos. Faz o que o Senhor te pede, como o agricultor vai e lança a semente. Mas, Padre, ainda precisa de muito mais do que isso para os frutos virem para fora. Tenha paciência, meu irmão. Lembra da parábola de ontem? Tenha paciência. Pois existem os ciclos e os tempos que precisam ser, como se diz, precisam ser feitos, precisam ser percorridos, perdão, veio a palavra finalmente, precisam ser percorridos. Então, no momento a semente se abre, no outro momento sai o broto, no outro momento ela cresce, no outro momento faz a espiga, no outro momento os grãos se reforçam até que finalmente amadurece. Então tenha esperança, tenha confiança no Senhor, tenha paciência e acompanha. Porque o Senhor vai colocar tudo o que é necessário para que o fruto aconteça. Agora Ele te pede, seja bom, ame, ou seja, lança a semente da bondade e do amor. Não deixe de fazer o que lhe é devido. Porque tudo aquilo que é necessário, que você percebe que é necessário, Deus há de fazer até que chegue o fruto. O fruto não vai vir de imediato, é preciso ter paciência. Mas você não vai conseguir ter paciência sem confiar no Senhor, sem depositar nas mãos dele. E aqui a gente pode pegar a imagem do agricultor, que muitos de nós não conhecemos. Ele ara a terra, ele lança a semente, mas o agricultor está sempre ali, pensando naquela semente. E ele rega quando não vem a chuva. E enquanto a chuva não vem, ele pede a Deus que aquela chuva venha, porque ele sabe que é preciso que chova. E quando a chuva chega, ele agradece ao Senhor. E ele vai lá e sulca a terra e tira as ervas daninhas que cresceram, para que a planta possa ter mais nutrientes. E no tempo certo, ele sabe que a terra vai precisar ser nutrida e ele coloca. Então, o agricultor que vê as necessidades que ainda vão precisar ser dispostas em favor do crescimento daquele fruto, ele se compromete, não só pedindo a Deus que conceda o que é necessário, mas vendo os sinais de Deus acontecendo, ele reza, ele agradece e ele arregaça as mangas. Então o Senhor hoje te pede para amar e ser bom. Ame e seja bom, faz aquilo que o teu Senhor está te pedindo. Mas ao mesmo tempo, tenha paciência, espera no Senhor que os frutos virão. E no percurso desse itinerário, que vai ser marcado por etapas, na medida em que você for vendo Deus agir, vai acompanhando Ele. Reza, agradece, levanta as mangas, cuida um pouquinho mais. Mas tenha paciência, o fruto virá, porque aquela terra é a terra do coração do Senhor. É a terra onde Ele edifica o seu reino. Então, quando nós olhamos para essa parábola e agora nós nos aproximamos do Evangelho de hoje, nós vamos ver o Senhor dizendo: foi dito para se restituir ao outro o que do outro você recebeu. E se você deixou o seu irmão defasado em alguma coisa, você tem o dever de ressarcir. A lei do Antigo Testamento estabelecia uma medida a partir do próximo. E Jesus hoje no Evangelho nos chama a estabelecer uma medida a partir de Deus.
como Deus, que é o seu próximo. Olha que coisa linda, porque Deus é o Deus onipotente. Significa que Ele vem ao teu encontro. Como vai dizer São Paulo, Ele se abaixa para estar conosco, nos chama de amigos, como Jesus vai dizer. Eu não vos chamo meus servos, vos chamo amigos. E nos deu do que era seu. Então nós podemos oferecer ao nosso irmão, à nossa irmã, podemos oferecer ao próximo, e o Senhor nos propõe a possibilidade de usarmos essa medida. A medida que vem dele, a medida com a qual o Senhor nos ama. Como gratuitamente nós recebemos, gratuitamente podemos oferecer. Temos uma medida nova, real, que pode ser escolhida por mim e pode ser praticada. Como Deus sempre foi por mim bom e generoso, eu posso usar essa medida por meu irmão e ser sempre bom e generoso por ele, até mesmo quando ele não é bom e generoso por mim, comigo. Então, o que o Senhor hoje nos fala, Ele não está contrariando a lei, mas está nos mostrando uma realidade nova e possível. E aí a gente poderia falar, bom, qual é o jeito melhor de viver a vida? Eu te asseguro, meu irmão, o jeito melhor de viver a vida é como Jesus nos propõe. Ah, mas parece às vezes que é pouco eficaz esse jeito de viver a vida. Não olha a eficácia de um método somente pela situação imediata que você tem em relação a ele, porque a gente ainda está compreendendo e descobrindo a forma de aplicação, mas esse método é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Então olha a história da igreja, olha a história dos santos, olha o que o Senhor já fez ao longo dos tempos e toma para si a segurança de que esse modo que Jesus nos ensina, definitivamente e em absoluto, é o melhor, com os resultados mais brilhantes que a história humana já pôde conhecer e reconhecer. Usar como medida o amor com a qual Deus te ama com os teus irmãos é a medida mais eficaz para o seu bem e para o bem de todos aqueles que vivem contigo. E isso é testemunhado pelos apóstolos. Isso que nosso Senhor nos ensinou é uma verdade que rege a vida dos cristãos no tempo e na história. Então essa medida é possível e é a medida que precisa ser escolhida por nós. Mas para exercitá-la, eu preciso me recordar sempre do que o Senhor me fala. Ter esse exercício cotidiano que nos acompanha, bendito seja Deus, da oração, da participação nos sacramentos. E aí a gente lembra da outra parábola de ontem. Por quê? Porque o Senhor não cuida da gente somente, o reino de Deus está em cada um de nós, para que a semente cresça. E cresça bem, e seja uma bela árvore, mas para que estenda os seus ramos, para que muitas aves do céu venham nela encontrar refúgio. Então veja, a árvore cresce e oferece do que é seu para as aves. Assim também o cristão é aquele que recebe o que é do Senhor, o misterioso amor do Senhor que nos faz crescer à máxima expressão da nossa vida, para que nós possamos oferecer aquilo que de Deus recebemos. O cuidado que Ele ofereceu por nós, com os ramos estendidos, a árvore oferece pelos pássaros do céu. Que lindo! E agora a gente vai para a primeira leitura de hoje. No mundo nós vamos encontrar muitas pessoas como o rei Acabe, que desejam a maldade, que pensam a maldade, mas que não têm coragem de praticá-la. Que desejam e pensam ao ponto de adoecer, como ele adoece, pelo desejo de mal, pois queria algo que não era seu, o que implicava na morte e na usurpação de um inocente, do bem e da justiça que lhe era devida. Mas ele não tem coragem de fazer, mas deseja tanto ao ponto de adoecer. E no mundo vão ter também aqueles como a esposa do rei, Jezebel,
que tenha coragem de praticar. Não só deseja, mas tenha coragem de praticar. Ela manipula, ela envolve, ela dissimula, ela com toda a malícia possível não só deseja o mal, mas o arquiteta e o executa. E aí a gente pode dizer, puxa vida, pobre Nabor, será que em praça pública ele não disse: tende misericórdia de mim, meu Deus, os meus inimigos se levantam contra mim e me acusam sem razão. Meu Deus, tende misericórdia, o que dizem contra mim é um falso testemunho. Vão me levar à morte injustamente. E aí a gente fala, poxa, Deus não veio em socorro de Nabor. Não se esqueçam, meus irmãos, o Senhor tinha prometido a Israel um rei que fosse segundo o seu coração. E nosso Senhor Jesus Cristo nos foi entregue. Nabor não conheceu Davi, um testemunho de um rei segundo o coração do Senhor. Mas não era em relação a Davi, era em relação a Cristo. A nossa vida, ainda que os nossos olhos nesse tempo se fechem, vendo o agir dos malvados e dos perversos, ainda que soframos sobre a nossa carne o peso do desejo dos que são maus e a maldade dos que têm a coragem de praticá-lo, o Senhor não nos abandonará em sua justiça, pois Ele nos chamou para uma vida eterna. E ao lado de Cristo estão todos aqueles que esperam no Senhor. Ainda que nesse tempo tenhamos recolhido os sofrimentos e as lágrimas, as dores e o peso da maldade que, infelizmente, encontrou lugar no coração de nossos irmãos, quem espera e permanece no Senhor, herdará o reino dos céus e com ele estará por toda a vida. Lembre-se que o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. E aqueles que esperam em Deus pela justiça receberão a justiça. Nabor morreu sobre o peso da maldade daqueles que o circundavam, mas em Deus encontrou a sua justiça, porque o Senhor é fiel à sua promessa. Por isso, não desista de ser bom e de amar sempre, por mais que possa custar. Na hora que vier a tentação de querer usar contra o teu irmão a medida que ele usou com você, lembra-te que a medida melhor é a medida com a qual Jesus te ama e oferece dessa medida pelo teu irmão. Ah, Padre Fábio, mas isso é ignorar o mal que ele fez por mim. Não, isso não é ignorar o mal que ele fez por você. Lembra da parábola, por isso eu falei que os textos se aproximam. Lembra da parábola. O teu Senhor está te pedindo hoje que você seja bom e ame. Lembrar do que o teu irmão fez contigo te ajuda a entender como vai precisar de muito mais do que só o teu gesto de bondade e o teu gesto de amor. Mas é o que o teu Senhor pede hoje para você. E tudo aquilo que ainda é necessário, Ele diz, confia em mim. Faz o que eu estou te pedindo, que o restante eu vou fazer. O que eu te peço hoje é, seja bom e ame. Oferece daquilo que eu te dei. E se você lembrar do que o teu irmão fez contra você, da forma como ele te tratou, à medida como ele te mediu, isso vai fazer o seu coração perceber o quanto ainda é preciso fazer por ele até que ele se converta e que ele abandone definitivamente a maldade que ele escolheu para o coração dele. E entrega para mim, eu vou cuidar disso. E espera comigo. Esse tempo será um tempo longo, será um tempo árduo, precisa de paciência, mas essa paciência não vem do nada. Ela vem da renovação da tua esperança, da tua confiança em mim. Recorda-te da parábola do semeador e espera comigo. Renova, se entrega nas minhas mãos. E na medida em que você for vendo os sinais dessa mudança,
bendiz. E se esses sinais não aparecem de imediato, renova a sua súplica, pois eu estou atento às suas palavras. Eu estarei sempre do lado do teu coração, até o fim de tua vida. O que me pedires em meio à tua dor, eu receberei, como recebi dos lábios do meu próprio Filho. Dessa forma o Senhor nos ama, meus irmãos. Vê que grande tesouro essa manhã a Santa Liturgia está nos dando. Vê como é bendita essa 11ª semana do tempo comum que nós estamos percorrendo. Ah, bom Jesus, pelo coração imaculado de Maria, cuida da gente e ajuda-nos a viver tudo isso que agora estamos partilhando no teu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.